Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Consolidada a vitória do moderado Joe Biden nos Estados Unidos, a Folha de São Paulo passou a incentivar no Brasil algum tipo de união contra Bolsonaro e a esquerda em 2022. Segundo o editorial intitulado Os Centros se Movem, publicado no dia 14 de outubro, a eleição norte-americana despertou o que seria um senso de urgência acerca dessa necessidade. Eu sou o jornalista André Madruga e para conversar sobre a movimentação política do centro, das direitas e, sobretudo, da Folha de São Paulo, eu recebo a pesquisadora do Manchetômetro, Lidiane Vieira, e o doutor em comunicação pela UF, André Bonsanto. Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast. Oi, André, sempre bom estar aqui com você. Oi, pessoal, tudo bem? Sempre um prazer aí estar podendo contribuir falando sobre Folha de São Paulo, né? Segunda vez que a gente está discutindo mais uma polêmica aí do jornal. É um prazer estar com vocês sempre. Para quem não sabe, a opinião da Folha complementa a reportagem do último dia 8, na qual o jornal revela as tratativas de uma eventual aliança entre Luciano Huck e Sérgio Moro, classificados no texto como centro e uma espécie de terceira via. Na reportagem de Fábio Zanini, Moro é descrito como uma figura que tem sua imagem atrelada ao enfrentamento de grandes esquemas de corrupção e Huck tido como personagem que carrega a bandeira do combate à desigualdade. André, como que você viu essa reportagem? Deu início a toda essa história. Bom, dá para perceber, né, que eu acho que é uma estratégia, como vocês bem colocam, né, de movimentação do próprio jornal, assim, né, e muito influenciado, inclusive, por esse cenário eleições dos Estados Unidos, eu acho, né, de que o jornal querendo se definir a partir de um centro, né, muito por essa oposição àquilo que eles colocam naquele próprio GPS ideológico deles, né, que eles chamam até de uma suposta extrema esquerda e extrema direita, que estaria, né, PT junto com o PSOL ali no espectro da esquerda, e na direita entraria PSL, os bolsonaristas e tudo mais, né? André, explica pra gente esse GPS ideológico, como é que funciona. É interessante, né? Porque se a gente for pegar esse GPS ideológico, a própria Folha está inserida ali, né? E ela está inserida num espectro centro, mas um pouco à esquerda, assim, né? E, historicamente, a Folha, eu digo, pelo menos desde o processo de redemocratização, que a Folha se legitima, assim, como um grande jornal pró-democracia, etc., a Folha, direto ou indiretamente, sempre foi um pouco relacionada a esse espectro centro-esquerda, assim, né? E aí é interessante, né? Porque parece que a Folha, nesse cenário aí de forte polarização política, né, que a gente vive hoje, que, inclusive, Folha e a grande imprensa como um todo ajudaram a delinear, né, esse cenário que surge muito, sim, resumindo muito para esse cenário mais contemporâneo, né, de uma demonização da esquerda, demonização do próprio governo do PT, influenciado muito pelas pautas, né, de Lava Jato, etc., né, que Folha sempre tentou, de certa forma, se distanciar, né, dessa esquerda petista e tal, né, mas ao mesmo tempo, parece que, né, uma direita que hoje em dia já não tem mais medo de sair do armário, mas que a Folha também foi se distanciando, né? Uma direita que a Folha ajudou a legitimar com essas pautas antipetistas e etc. E aí a Folha parece que começa a se inserir nesse espectro aí ideológico de uma direita, né? Uma direita bem genérica, assim, por assim dizer, né? Essa lógica dos contraditórios, né? Assim, a Folha pode ser um jornal no centro, né? Ela pode ser um jornal em cima do muro, mas ela vai a todo momento estar dialogando com essa extrema esquerda, colocando bem aspeado aqui, né? Porque em tese, como o jornal define a partir desse GPS, que ele, na verdade, faz um levantamento a partir de perfis do Twitter, postagens nas redes sociais e tal, né? Eles criaram essas nomenclaturas, assim, né? Só para fazer uma ressalva, André, que esse GPS da Folha do Twitter, ele é uma análise bem complicada, porque, na verdade, ele analisa a partir das pessoas que seguem o perfil, e não da produção de conteúdo do perfil. Então, quanto mais pessoas de esquerda seguem alguém, e menos pessoas de direita seguem,
mais distante do centro ele tá. Então, quanto mais pluralidade de seguidores a pessoa tem, mais à direita. Só que isso é um problema porque muitas pessoas, por serem famosas e terem mais seguidores, acabam tendo mais pluralidade. Então, tem muita crítica a esse GPS da Folha, porque ele tem mais a ver com quem segue a pessoa do que com o que ela produz de conteúdo. Então, por exemplo, eu talvez possa seguir o presidente Jair Bolsonaro por uma questão de que ele é o presidente do país e eu quero acompanhar a política, mais do que pela minha afinidade ideológica. E isso faz com que ele chegue mais para o centro do que se alguém de direita for segui-lo, entende? Então, o GPS ele é problemático exatamente porque ele tem mais relação com quem está seguindo a personalidade política, as empresas, a Folha, outros jornais, do que com o que aqueles jornais publicam, aquelas personalidades políticas publicam. Sim. E é interessante, eu acho, né? Vai muito com relação, inclusive, a esse próprio editorial que a Folha lança para discutir, né? Essa aproximação aí entre centros, né? Ou seja, os centros se movem, né? O título do editorial, que na verdade que é meio que, se a gente conseguir pensar uma metáfora desse próprio GPS aí que o jornal cria, né? Ele aparentemente, o que é esse centro, né? Uma direita que não quer mais ser chamada de direita, inclusive que o próprio jornal não quer mais chamar de direita, né? Que parece que vai caminhando aí para uma oposição, essa chamada terceira via aí, né? Que se gosta de falar, entre algo que não seria nem uma esquerda identificada com o tradicional petismo, assim, nem essa nova direita que flerta muito com o autoritarismo, com essa nova direita emergente que a gente vê aí com o bolsonarismo, que hoje é, sim, considerada praticamente uma extrema-direita, assim, né? Então parece que o jornal ele não quer se identificar com uma direita, porque parece que a direita está muito mais relacionada a esse espectro, assim, né? Hoje em dia. Pensando aqui, André, nessa... Agora a gente tem dois Andrés, né? Mas é o André avançando. Que a gente viu nessas últimas publicações, porque se a gente for organizar, seriam 3 publicações base, né? Na verdade, 4 com a da Ombudsman, da Flávia Lima, mas 2 do Fábio Zanini, 2 notícias, né? 2 reportagens e um editorial. E aí eu acho que 2 questões que a gente pode aprofundar aqui são, primeiro, o conceito de centro que eles abordam, o que é o centro para a Folha, o que é o centro para o repórter, e depois o posicionamento eleitoral da Folha, né? Essa perspectiva de 2022 ser logo ali. Então, assim, para voltar na pergunta que o André tinha feito, a gente acabou se perdendo nessa coisa do GPS, como que você enxerga o trabalho, né? A influência que o Fábio Zanini teve de construir essa ideia de que Moro e Huck juntos formam um centro possível para 2022? É interessante perceber isso, né? A própria Ombudsman vai falar sobre isso depois, né? Fábio Zanini, em 7 de novembro, ele vai noticiar aquele encontro, né, com Sérgio Moro e Luciano Huck, e aí ele vai falar justamente isso, 2 principais nomes do centro no espectro ideológico da política, o que é uma coisa, de certa forma, tanto quanto genérica, assim, né? Ele não define muito o que de fato seria esse centro, né? A não ser uma espécie, como eu disse, de terceira via, ou seja, algo que não se define ou que não nem dialoga, né, com essa esquerda petista nem com essa direita bolsonarista, né? Interessante que menos de uma semana depois, né, o próprio Fábio Zanini ele vai falar sobre as possíveis divergências dessa chapa, né? E nesse momento, aí, em 12 de novembro, ou seja, menos de uma semana depois, ele vai chamar essa de uma frente de centro-direita, né? Aí ele já coloca essa nomenclatura centro-direita, né? E vai mostrar a partir daí que, de fato, né, provavelmente deve ter recebido muitas críticas, né? A Ombudsman nem tinha se posicionado ainda nesse momento, mas ele vai dizer como, por exemplo, né? E aí ele já coloca Dória aí para o meio, né? Moro, Huck, Dória, como aparentemente eles parecem converger muito em seus posicionamentos de políticas econômicas, né? Mas eles vão diferir muito em relação a aspectos sobre segurança, o papel do Estado, por mais que, óbvio, né, esse centro aí é definido como uma política claramente neoliberal, etc., ele vai tentar meio que sair pela tangente para dizer, olha, veja bem, é um centro, mas me parece que é um centro-direita e, aparentemente, né, ele vai até dizer isso, né, são peças de quebra-cabeça um pouco difíceis de se encaixar, assim, né, porque, aparentemente, eles não dialogam como um todo, assim, né? E nesse centro, o Sérgio Moro, em entrevista, disse que incluía até o vice-presidente Hamilton Mourão. Parece que o Mandetta também entrou no jogo, né?
Treta também, mas o Mourão, para ser centro, tem que forçar muito, né? Eu acho que o interessante também, para além do que essas matérias dizem, né? Porque Fábio Zanini, né? Para quem não conhece, geralmente ele é o cara assim responsável, o repórter responsável hoje em dia para pautar essas movimentações dessa chamada nova direita, né? Ele tem até um blog chamado Sair da Direita, né? E é interessante porque assim, em geral, ele tem uma visão um tanto quanto crítica, assim, né? Ele comprou uma briga recentemente com aquela produtora de conteúdo Brasil Paralelo. Ele produziu uma matéria falando que Brasil Paralelo era a nova trincheira bolsonarista da direita na internet, etc. Brasil Paralelo, inclusive, fez uma live só para responder a Folha de São Paulo. Eles fizeram uma live contra a Folha de São Paulo diretamente, mas respondendo ao jornalista, né? Então me parece assim que depois daquela primeira notícia, né, Fábio Zanini tentou meio que se justificar falando assim, ó, chamamos de centro, mas me parece que essa frente, né, por ter, enfim, contradições e tal, ela parece que se situa talvez um pouco mais no espectro da centro-direita, né? Mas assim, isso não foi o que a Folha editorialmente disse, né? Se a gente for pegar o editorial que ela vai publicar depois dessas matérias, né, ela ainda define, né, essa movimentação, o título, inclusive, né, os centros se movem, ele vai definir essa movimentação como uma clara tentativa de articular uma possível chapa em oposição, né, que consiga enfrentar tanto a direita bolsonarista quanto essa esquerda, enfim, né, que eles colocam ali naquele GPS deles. Então, para a própria Folha, pelo menos editorialmente, eles ainda definem essa união aí, essa movimentação, como uma movimentação, genericamente falando, assim, né, de simplesmente centro, né? André, além da posição, assim, dessa classificação ideológica, chama atenção a combinação que teve entre a reportagem e depois o editorial, que mostra uma clara interferência da opinião do jornal na notícia, que seria a notícia objetiva, plural, né, livre de qualquer partidarismo. Como é que você vê essa combinação? E é uma combinação também que se estende ao jornal o Globo também, que isso também surfou nessa onda, pelo menos entre os colunistas, nessa entrevista com o Sérgio Moro. Sim, mas eu acho interessante, né, por exemplo, como esse próprio posicionamento político do jornal de se assumir como centro, né, na verdade, é um posicionamento que politicamente até legitima um pouco esse ethos do que é o fazer jornalístico, pensando assim, né, grande imprensa, jornalismo profissional e etc, né? Porque o centro, né, eu acho que tem muito a ver com isso, você está no centro, né, você é isento, você é imparcial, você é objetivo, né, então você não, né, você está em cima do muro, mas assim, você não defende nem um lado nem o outro, você quer uma terceira via que, de certa forma, consiga dialogar, reconciliar, né? Então, me parece, né, que esse posicionamento político ajuda, de fato, a legitimar o próprio jornalismo que eles fazem, né? Que é essa ideia da imparcialidade, da objetividade, da isenção, né? E, por outro lado, também, eu acho isso muito interessante, porque reforça também aquela ideia que se tem muito da grande imprensa brasileira, né? Que tem alguns estudos que vão falar isso muito bem, por exemplo, professor Afonso de Albuquerque, da UF, ele trabalha com aquele conceito do outro quarto poder, né, que a imprensa brasileira, pelo menos essa grande imprensa brasileira, se legitimou historicamente como uma espécie de poder moderador, assim, né, que seria responsável por, de certa forma, garantir os rumos da nação, fazendo críticas pontuais, ali, etc., né, e essa própria ideia do centro como, né, uma ideia de poder moderado, moderador, assim, né, então eu acho que o próprio posicionamento do jornal legitima um pouco esse ethos discursivo do que é ser jornalismo profissional, principalmente nesse contexto de radicalização, de polarização, ou seja, a gente não precisa de radicalização para fazer um bom jornalismo, a gente não precisa, né, fazer discurso ideológico, ou seja, a gente está no centro, né, a gente está dialogando, a gente tem uma perspectiva conciliadora, né, até determinado ponto. Então, acho interessante como o próprio posicionamento ajuda indiretamente a legitimar o próprio fazer jornalístico deles. Né?
E aí a gente entra na segunda questão que toda essa polêmica aí, essa tour nos leva, que é para além do conceito de centro, né, que a gente obviamente vai entender que o conceito de centro vai depender de onde você está para analisar o espectro político, né, porque se você está muito à direita, o seu centro vai ser jogado para perto de você, né? Então, e o contrário também é verdade. Então, para além desse conceito de centro que a gente já Bolsonaro, percebeu... o Dória é a esquerda. Exatamente, exatamente. Obrigado pelo exemplo didático, André, é exatamente isso. Então, para além dessa confusão que traz você chamar um grupo tão heterogêneo de centro, e não só heterogêneo porque as pessoas, como indivíduos, são diferentes, mas também porque todos eles estão muito próximos do espectro bolsonarista, todos eles declararam voto no Bolsonaro, Mandetta participou do governo, Moro participou do governo, Dória usou Bolsonaro como trunfo político nas eleições, Huck disse que Bolsonaro tinha uma oportunidade de mudar a política no Brasil, né, de transformar alguma coisa assim. Enfim, todos eles estão ligados diretamente a Bolsonaro, pré e pós-governo. Então, dizer que são de centro é problemático, mas para além disso, acho que tem a questão do posicionamento pré-campanha, né? Pensando em 2022. E a Folha diz que a eleição de Joe Biden gerou um senso de urgência, essas são palavras do jornal, para que se construísse um centro contra o Bolsonaro, a figura individual do presidente e também o bolsonarismo que ele representa, mas o que me chamou a atenção é que é contra a esquerda. Então a Folha constrói a ideia de que na esquerda não existe alternativa. Então eu fiquei pensando, você, André, que já acompanhou por tanto tempo, como que você enxerga isso? Você falou que historicamente a Folha tinha um comportamento de centro-esquerda, e como isso pode impactar um jornal da envergadura que é a Folha, se posicionar eliminando um campo político, né, da disputa, de dar respostas ao Brasil? Eu acho isso muito, muito importante colocar. Inclusive, vocês fizeram, né, uma postagem sobre isso, que eu achei muito boa, falando sobre a própria movimentação, ou seja, né, a Folha coloca, né, os centros se movem, vai lá um ombudsman, ratifica, falando, não, calma aí, gente, não são os centros, é a direita se move, né, vamos dar os nomes, vamos colocar isso sob seus devidos termos, e ok, eu acho que tem essa discussão, a gente precisa problematizar que centro é esse, etc, etc, mas para além disso, né, que eu acho que é o mais fundamental, e aí vocês fazem uma jogada que eu acho que é muito interessante quando vocês fizeram aquela postagem lá na página do Instagram de vocês, né, que para além de ser o centro ou a direita que está se movendo, é a Folha que está se movendo, né, o jornalismo da Folha, a empresa Folha de São Paulo se posicionando claramente, assim, para além de, ok, vamos definir, claro que isso não é centro, que isso é uma, né, enfim, é o jornal se posicionando e falando, como ele disse claramente no editorial, né, que eles estão tentando achar uma alternativa quanto a essa direita bolsonarista, mas também quanto à esquerda, né? Então, assim, como vocês bem colocam, não tem problema nenhum a Folha definir isso ou discutir isso, mas desde que ela se posicione claramente. Eu acho que essa ideia de que a Folha se identifica, né, como uma centro-esquerda e tal, é uma questão talvez mais discursiva também, pelo próprio posicionamento que eles vão historicamente legitimando pelos próprios jornalistas e tal, mas geralmente a Folha, né, e esses grandes jornais da grande imprensa, assim, raramente eles se definem de uma forma clara politicamente em períodos eleitorais, assim, né? Então fica sempre aquela coisa assim, temos um posicionamento, mas assim, nós estamos sempre baseados, né, nesse ethos que é baseado na objetividade, na isenção, no apartidarismo, eles sempre são claros em dizer isso, né? Somos apartidários, somos não ideológicos, quando a gente vê, por exemplo, num editorial como esse, que claramente, né, nas entrelinhas ali, isso está colocado. Então, me parece que o grande problema é esse, assim, né? Um jornal que assume, tem um papel político claro, relevante, mas, ao mesmo tempo, tenta se escorar com esse discurso que são objetivos, são isentos, são apartidários, né? Vide essa recente campanha que eles têm feito, né? Que é claramente um ataque ao avanço do bolsonarismo, essa campanha, né, Folha em favor da democracia, né, um jornal a serviço da democracia. Mas a gente vê que, obviamente, o tipo de democracia que eles defendem, né, isso não fica claro, assim, tanto o conceito genérico de centro que eles colocam, tanto esse conceito genérico de democracia que eles colocam, e, né, nas entrelinhas ali, diariamente, eles vão se posicionando editorialmente, né. Então, eu acho que esse é um grande problema
desse discurso um tanto quanto paradoxal, assim, que essa grande imprensa tem, né? De se posicionar, mas parece que eles não têm um receio, assim, de sair em cima do muro, sair de cima do muro, sair desse discurso de que são baseados sempre pelo apartidarismo, pela imparcialidade, pela objetividade, que a gente que acompanha sabe que, assim, não é bem assim, né? Então, o que é, de certa forma, é um tanto quanto ruim, assim, para o próprio jornal, né? Nesse contexto de polarização, né? Que a gente vê, por exemplo, acompanhando, assim, em rede social, em comentários, essas coisas, tanto Folha quanto Globo, por exemplo, são atacados pelos dois lados, assim, né? O Globo é chamado tanto de golpista quanto de comunista, né? A Folha de São Paulo é chamada de, enfim, né? Ela é criticada pelo espectro à esquerda, mas também é chamada por bolsonaristas, etc., de foice de São Paulo. É. Exatamente, né? Então, assim, é uma tendência, inclusive, né? No jornalismo, assim, num ambiente mais assim, internacional, nesse momento de crise, de pós-verdade, etc., que os jornais se posicionem cada vez mais, isso tem ficado assim mais evidente, assim, né? A crise daquele modelo que se chama catch-all, né? Ou seja, a gente é genérico para tentar, na medida do possível, abarcar um público heterogêneo, né? Então é melhor a gente não se definir politicamente, porque assim a gente consegue dialogar com todo o eleitorado, né? Mas assim, está surgindo uma tendência cada vez maior, muito por conta da falta de credibilidade desses jornais em contexto de, enfim, né? Mas que os jornais se assumam de fato, assim, né? Parece que pelo menos a Folha e os jornais aqui no Brasil têm, né, um certo receio, assim, por mais que eles se assumam, né? Parece que eles ficam sempre com o pé atrás quando estão tentando se definir. E aqui a gente percebe que é uma clara movimentação do jornal visando as próximas eleições, né? O editorial está claro nesse ponto, né? Assim, a gente precisa de uma alternativa para combater esses dois lados que parecem não ser a solução, né? Então você acha que a gente tem que esperar uma Folha militante até 2022? Uma Folha mais aberta e explícita? Porque a gente que acompanha com mais frequência o jornal tem uma leitura mais sóbria, né, sobre esse editorial. Mas talvez a pessoa desavisada pode falar, não, isso aí foi só um exemplo, só está descrevendo. Então, talvez a Folha, se for caminhar para essa tendência que você explicou, muito legal até de pensar nisso, apresente editoriais mais explícitos sobre seu posicionamento político e sobre suas escolhas, quem sabe. Exatamente. Assim, o problema não é, porque parece também quando a gente fala, né, o ideal seria que a Folha fosse, assim, tirasse a máscara e fosse de fato panfletária, como aparentemente ela é, né? Assim, não é necessariamente assumir um tom político mais agressivo e tal, mas é assumir de fato, para além do que o que a Folha pensa. A Folha sempre gosta de dizer isso, né? O que a Folha pensa, tem várias campanhas falando sobre isso. Inclusive, né? o post do Instagram deles, que eles divulgaram previamente o editorial, né? Que eles recortaram esse último parágrafo que fala sobre essa urgência, enfim, que tem a foto do Moro do lado, que para mim aquilo foi, assim, explodiu minha cabeça quando eu vi esse post. O título é exatamente esse, o que a Folha pensa, 2 pontos. E aí tem esse parágrafo dizendo. Exato, porque foi uma campanha que a Folha fez, eu acho que no início dos anos 2000, falando sobre posicionamentos políticos, assim, o que a Folha pensa sobre aborto, o que a Folha pensa sobre descriminalização das drogas, etc. E agora eles usam esse chavão, assim, geralmente quando eles vão reproduzir trechos de editoriais, essas coisas. Ou seja, a Folha tem um posicionamento, tem um pensamento claro, assim, né? Mas me parece que, assim, por estar ainda muito escorado nessa lógica discursiva de que, né, somos isentos, somos apartidários, somos objetivos, parece que há um certo receio, né, em assumir de fato um posicionamento, sendo que esse posicionamento está explícito, está claro, né? A gente pode ver isso em campanhas recentes, sei lá, no processo de impeachment de Dilma, né, por exemplo, foi uma campanha política clara a favor da deposição da então presidente, assim, né? Então, por mais que o jornal depois vai dizer que estava, né, defendendo a legalidade democrática, etc, etc, sempre tem esse paradoxo, né, entre se posicionar e se manter imparcial de alguma forma, né? E até mesmo a prisão do Lula, né? Reportagens sobre o triplex, tudo surgiu. O apoio Lava Jato, né? Também. Exato. Eu sempre lembro, né, quando assim, eu estou fazendo uma discussão sobre, assim, incoerências, né, no posicionamento político do jornal,
no primeiro editorial que a Folha de São Paulo lançou, primeiro, de fato, na primeira edição, que não era nem Folha de São Paulo, óbvio, né? Não quero cometer nenhum anacronismo aqui, a Folha nem era, né, um século atrás, né? Não era nem a Folha de São Paulo ainda, não era nem presidida por pessoas que, obviamente, é o mesmo grupo que assumiu o jornal na segunda metade do século XX e tal, mas é interessante, né? Porque a Folha, principalmente a Folha, que vai fazer 100 anos agora, o ano que vem, é um jornal que gosta muito de celebrar a própria história, de rememorar os acontecimentos importantes e tal. Aí eu sempre lembro desse editorial que foi publicado em 19 de fevereiro de 1921, né? Vai fazer 100 anos, um século aí o ano que vem. Que eles vão falar que o jornal que eles vão praticar vai ser chamado de um jornalismo incoerente. É interessante que eles usam esse termo. Porque o que eles definem como incoerente, né? Porque eles sempre tentam alcançar o interesse público, que é sempre incerto e inconstante. Então, eles vão falar que a todo momento eles vão precisar mudar de opinião, mudar de espectro, porque eles vão praticar esse jornalismo incoerente. Aí eles vão falar o seguinte, né? Que muitos podem achar que esse jornalismo incoerente seja uma espécie de oportunismo. E eles falam assim, beleza, é oportunismo sim, porque a gente tem vontade de acertar, mas a gente tem certeza que vai errar em alguns momentos, né? Então eles falam assim, estou citando o editorial agora, né? Seja como for, não abriremos mão de um direito que nos cabe, sempre ao lado do povo, ou melhor, da nossa pátria. Oportunismo, eis o nosso programa. Então eles falam isso, né? Que eles vão praticar, primeiro, um jornalismo incoerente, né? E um jornalismo chamado de oportunista. Por que incoerente e oportunista, né? Porque sempre travestido naquela ideia de que eles estão defendendo o interesse público ou o interesse da nação, né? Então eles sempre, né? Isso desde a primeira edição lá, eles se escoram muito nessa ideia, né? De que é um jornal a serviço do Brasil, né? Um jornal a serviço da democracia, um jornal a serviço do interesse público, né? E aí é muito mais fácil, aparentemente, você blindar os seus próprios posicionamentos políticos, né? Eu acho isso muito, muito interessante. É isso, gente. Esse foi mais um podcast. Lidiane e André, obrigado pela participação. A conversa foi muito legal. Muito esclarecedora a conversa, foi muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Obrigado, André. Obrigado, Lidiane. Foi um prazer. Foi muito legal bater um papo aqui com vocês. O pessoal acompanha aí as discussões lá no Manchetômetro, que eles sempre estão com análises super pertinentes sobre as movimentações aí da nossa grande imprensa. Valeu e até a próxima. É isso, gente. Neste episódio, você ouviu sobre a movimentação da Folha de São Paulo e os seus esforços para unificar uma chamada terceira via contra o que seriam dois extremos, Bolsonaro e a esquerda, em 2022. Para saber mais, acesse o nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.